Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor Camille Munanga, que é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Pois é, professor, no bloco anterior nós estávamos falando, né, como a USP vem pensando a questão da inclusão a partir da questão étnica e não só da questão socioeconômica, né? Como o senhor vê esse futuro da Universidade de São Paulo, o futuro que poderia ser um futuro negro, né? Negro no sentido de inclusão, de ter o afro-brasileiro aqui dentro. Eu penso o seguinte, a história, eu acho que a história é que vai julgar as propostas da Universidade de São Paulo. A gente não pode se precipitar. Se daqui 10, 15 anos de experiência, as pesquisas comprovaram que o Inclusp conseguiu melhorar o ingresso dos alunos oriundos das escolas públicas, incluindo também os negros, que não são muito representados na USP, então a USP terá razão. Mas se comprovar que, apesar do programa, do projeto ter dado resultado, que todos os jovens brasileiros oriundos da escola pública entraram, mas que os negros não entraram de uma maneira representativa, que as universidades que adotaram política de cota, com número mesmo, tiveram mais êxito no ingresso do negro, então o programa da USP não teria dado resultado, não teria contemplado a questão racial, porque o fato de simplesmente de deixar de lado a questão étnica, a questão racial, simplesmente trabalhar com o critério socioeconômico, mostra que a USP ainda está preso no mito de democracia racial. Porque se tivesse consciência, de acordo com as pesquisas do IPEA, do que é o abismo em matéria de educação entre branco e negro, de uma maneira, em termo objetivo, em termos de grupo, não em termo individual, esse abismo é grande, que as políticas ditas universalistas não contemplam isso, que era preciso trabalhar com as políticas focadas, políticas de ação afirmativa. Se a experiência daqui a 10 anos demonstrar isso, a USP vai ter que se redefinir. Ou ele mesmo se assume como uma universidade de elite, que não quer contemplar a questão racial, simplesmente a questão social, quer dizer, seria a negação da própria USP, a negação das pesquisas dos grandes mestres, Florestan Fernandes, da grande escola de sociologia da USP, que foi uma das primeiras a desmistificar o mito de democracia racial. Seria uma negação da USP enquanto grande centro de pesquisa sobre uma das questões sociais as mais importantes do país. O senhor veio do Congo, né, um país, naquela época, um país em crise, a ex-colônia da Bélgica. O que significa crescer numa região colonizada e depois que vai passar por inúmeros conflitos? Olha, a experiência do colonizado, professor Alexino, é uma experiência, muitas pessoas falam da colonização, falam da escravidão, e é como você encontrar um burguês que fala da pobreza, da fome, que ele nunca passou pela pobreza, nunca passou pela fome. São experiências diferentes. Eu vivi num mundo totalmente, um mundo dividido. Um mundo, digamos, segregado. De um lado são os colonizadores, com escolas pró-colonizadores, de outro lado são os africanos colonizados, com suas escolas de nível inferiores, ocupando cargos subalternos na administração colonial, sua história negada, sua cultura negada, a formação era uma formação exatamente como aqui, eurocêntrica, aprendendo a história da Europa, a história das antigas metrópoles, e me lembro nos livros de alfabetização de algumas escolas na África, os alunos aprendiam, decoravam frases dizendo nossos ancestrais gauleses tinham cabelos loiros, e olhos azuis, negando a sua própria humanidade. Era uma educação
onde você negava a sua própria humanidade. Então, essa experiência, para você sair dele, se reassumir como ser humano, você faz por uma experiência terrível, até você reconhecer que você é um ser humano igual ao outro. Isso não se faz de um dia para o outro, é um processo. Para nós o processo foi duro, e nesse sentido a educação foi importante, porque a própria literatura ocidental mostrava a contradição entre a própria discurso da missão civilizadores, já tinha uma autocrítica da própria administração, da própria colonização, através disso. Com os movimentos de independência, a gente começou a se assumir, e até uma certa idade, quando eu era aluno ainda de missionário, tínhamos consciência que eram mesmo inferiores. Eu não podia imaginar que um dia eu estaria sentado numa universidade de elite, dando aula aos brancos, formando mestre do doutor branco. Só que foi uma mudança muito brutal para a pessoa que foi colonizada. Porque, inclusive, os pais do senhor eram agricultores, né? Meus pais eram agricultores, analfabetos, vivendo na terra da etnia, na terra étnica. Nunca trabalharam, sempre trabalharam a terra. E nossa escola era o quê? Os missionários caçavam, nas aldeias caçavam jovens para botar na escola, para ensinar a Bíblia, o catequismo, fazer a lavagem dos cérebros. Pouco a pouco eles vão dar as noções de cálculo, de higiene, essas coisas todas, inclusive ensinando que certas áreas de conhecimento a gente não podia. Com o negro não tinha espírito abstrato, ele não podia estudar matemática, engenharia, ciências como a administração, contabilidade nem fala. Dizem, mas o próprio pai dele não sabe nem com um talão de cheque. Como que ele vai estudar a contabilidade na universidade? Então, tudo isso foi introjetado com o tempo. E quando criaram as primeiras universidades, era um desafio. Então, você entra na universidade com essa carga, essa bagagem, de negação da sua própria humanidade, até você chegar lá. Eu me lembro, quando eu terminei a graduação, fui um dos meus professores belga, já falecido, que meus colegas belgas consideravam como racista, neurótica, que me olharam assim e falaram, olha, você tem capacidade para fazer seu doutorado em 2 anos. Então você imagina um racista dizendo para uma pessoa colonizada como essa pessoa tem sua autoestima elevada. Um dos meus professores de antropologia, que era um franciscano, me dizia, olha, me chamava ainda de Crispin na época, Crispin, vocês africanos que devem aprender mesmo da Europa, a ciência e a tecnologia, a religião, a cultura, você tem de sobra. Então, isso vai com o tempo. E foi através dessas observações que levaram o senhor a superar... Justamente essas influências que vinham do próprio colonizador, de alguns que já tinham uma posição diferente, que dava uma certa autoestima para a gente. E o senhor foi um caso excepcional nesse processo, ou outros começaram também a aflorar? Muito começaram. Ou se rebelar, né? Não, muito começaram pouco a pouco, porque muitos foram para a escola dos missionários. Uma coisa interessante é que durante a colonização, todos os países africanos, pelo menos no caso da minha terra, fazia tudo para os filhos ir para a escola. Porque a escola era um exemplo para ele ter estatuto social do colonizador. Então, incentivava a escola. Então, na escola, apesar da lavagem do cérebro, você encontrava sempre que tinha uma visão diferente, encontrava um livro que era proibido, que tinha um conteúdo diferente, você lia, você via mudando, com o tempo mudando a sua visão do mundo, etc. As manifestações pró-independência, né, elas vêm romper também com esses modelos todos? As manifestações vêm romper, mas isso começa um pouquinho antes, porque a partir de 1935, na década de 30, mais ou menos, nasce em Paris o movimento da negritude. O movimento da negritude,
que foi um movimento criado pelos jovens africanos da África e das Antilhas, que estavam estudando nas universidades francesas durante a colonização, que tinha introjetado esse mito de inferioridade de brancos, que estava fazendo um esforço para assimilar a cultura ocidental, a civilização ocidental. Um certo momento se deram conta que, apesar de tudo, eram simplesmente considerados como macaquinhos, né, imitando o branco. E a revolta era tão grande, olha, nossa própria saída é retomar a nossa história que foi negada. É reconhecer a nossa cultura, é reconhecer nossa identidade. Esse movimento da negritude como panafricanismos, com tudo que eles escreveram, nós tivemos acesso pouco a pouco durante a colonização e isso contribuiu a elevar esse processo de conscientização e de revolta que nós tivemos. Por exemplo, o conflito entre as etnias Baluba e Bena surgem também nesse período? Esses conflitos foram um conflito atiçado pelos próprios colonizadores, na política de dividir para dominar. Porque me lembro, eu nasci numa aldeia, vivi nessa aldeia até 8 anos de idade. A gente tinha referência simplesmente das aldeias vizinhas. A gente nem se denominava grupo étnico tal, mas quando nós fomos para o colégio, através da formação dos padres, que eles começaram a introjetar essa consciência étnica. Inclusive, essa consciência étnica acompanhada de dizer, olha, os membros de tal grupo étnico é mais inteligente que os outros, né? Os outros são inferiores. Isso já criava atrito, dentro da futura elite africana e informação. Então, os conflitos que nascem na véspera da independência são conflitos mesmo atiçados pelo colonizador. Quando eles viram que o único jeito de impedir a formação da consciência, a mobilização de toda a sociedade é dividi-lo, então eles introjetaram muito essas diferenças étnicas, criaram falsos problemas a tal ponto que na véspera da independência alguns grupos entraram em atritos. Como explicar que durante a colonização eles criaram um processo de paz, como eles dizem, de repente os africanos na véspera da independência eles entram em conflito, porque era um conflito criado mesmo na política de dividir para dominar. Sobre o movimento de autenticidade, mas antes do senhor responder isso, nós vamos para um intervalo. Okay. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor Kabengele Munanga, que é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Pois é, professor Kabengele, no bloco anterior nós estávamos falando como é que se dava esse processo, a desconstrução de identidades, né, na colônia belga, né, e o que isso representava. E o senhor começou a falar dos processos de ruptura no resgate do próprio congolês, né, para reconstruir a sua identidade, inclusive o senhor falando a respeito da sua trajetória, esse reconhecimento, esse resgate da sua inteligência intelectual, de fato, e emocional também. E começaram a explodir vários conflitos, né, naquele período e surge aí um movimento de autenticidade. O que foi esse movimento de autenticidade? Bom, na realidade, esse movimento foi um processo. Um processo que, depois das independências, os jovens, os intelectuais universitários, começaram a desconstruir a identidade herdada da colonização através dos nomes, porque durante a colonização todos os jovens passavam para poder estudar, você devia se converter ao cristianismo, ser batizado, adotar o nome do calendário cristão. Em certo momento os intelectuais se deram conta que isso aqui era uma alienação, porque a identidade, o nome de uma pessoa carrega a identidade étnica, a identidade do grupo, da família. Começaram a abandonar os nomes estrangeiros, principalmente nome católico, cristãos.
Mas esses nomes ainda ficavam nos papéis, nas carteiras de identidade, nos diplomas, mas entre eles, né, eles não se chamavam mais por esses nomes. O governo militar, esse ditadura que era um governo popular, para criar a sua popularidade, aproveitou, baixou uma lei, pedindo para as pessoas mudar as carteiras de identidades, abandonar os nomes ocidentais, terem simplesmente nome nacional. Foi uma mudança brutal, porque era um movimento que ia devagarzinho, as pessoas se conscientizando, abandonando ele mesmo. Mas quando veio pela lei, então todo mundo foi obrigado a abandonar. Por exemplo, o senhor foi obrigado a mudar o seu nome, Eu né? fui Seu nome obrigado. Anterior era Crispin. Kabengele Crispin. E depois passou do movimento da autenticidade, passou a ser o Kabengele Munanga. Foi uma obrigação. As pessoas já me chamavam por esse nome, mas não estava nos papéis. Mas pela lei fomos obrigados realmente a mudar a identidade. Inclusive Munanga significa bem amado, né? Significa literalmente amado. Então, nesse sentido, foi uma boa coisa, mas é a maneira como veio, porque você não muda a cultura de um povo simplesmente pela repressão. Pela lei tem que ser um movimento que passa pela educação, pouco a pouco as pessoas vão se convencer da necessidade, mas a lei veio estragar tudo. E essa identidade visava também a desconstrução de todos os nomes das cidades que eram nomes coloniais, nome que lembravam os antigos colonizadores, como a própria capital que chamava Leopoldville, que era o nome de Leopoldo, o rei da Bélgica, que foi colonizador, virou Kinshasa, Elizabethville, que era o nome de uma... Então mudou o nome das cidades, como mudou também o traje. Fomos obrigados a abandonar o traje ocidental, terno, cravata, era proibido para se vestir simplesmente com trajes autênticos. E quando começa esse processo, seria talvez uma reafricanização, talvez, né? O senhor vem para o Brasil? Eu vim para o Brasil e me criou o problema porque tem diplomas com nome que nada tem a ver com minha nova identidade. Com o nome de Crispin. Meus diplomas eram todos Kabengele Crispin, e quando cheguei, como bolsista, era Kabengele Munanga. Aí um dia a reitoria me chama, mas trata-se de duas pessoas, da mesma pessoa. Olha, houve um movimento de identidade política, fomos obrigados, aí nós escrevemos para a embaixada naquela época era Zaire, do Zaire, em Brasília, mandaram a documentação para a reitoria para explicar essa dupla identidade. E nós, inclusive, temos um depoimento de uma pessoa falando a respeito do senhor. Como é que eu conheci o professor Kabengele Munanga? E já lá vão muitos anos. O encontrei na cidade de Lubumbashi, que é a zona mineira do então Congo, numa ocasião que por lá passei para fazer uma série de conferências. No final, como é normal, surgiram várias questões. Mas dentre essas questões normais, surgiu um jovem que me colocou uma série de questões pontuais, substantivas, revelando que a pessoa não só tinha uma boa formação, como revelava um grande equilíbrio pessoal. No final, perguntei a Luís Beltrán, que era esse jovem, disse, olha, um assistente nosso, que está fazendo um doutorado na Bélgica, e provavelmente depois volta aqui para Lubumbashi para fazer a sua carreira. E eu pensei bem, disse, não vai, nem vai para a Bélgica, nem vai ser vosso professor. Bem nisso, conversa, já tem aqui uma bolsa para a Universidade de São Paulo, vai fazer um doutorado lá na antropologia, aí me lembrei do professor João Batista que o orientou, e acabou por ele se instalar aqui no Brasil, se tornar um brasileiro. Uma surpresa para mim.
Pois é, professor. Inclusive, o professor Fernando Mourão fala dessa sua aproximação com o Brasil, né? E como se deu a sua entrada aqui na Universidade de São Paulo? Olha, a minha entrada na Universidade de São Paulo, o próprio professor Fernando Mourão, que é praticamente o responsável. Nessa viagem que ele fez para a África, passando pela minha universidade, acho que eu fui em 1973 ou 74, que ele me encontrou naquela dificuldade e disse, olha, você poderia fazer seu doutorado na Universidade de São Paulo. Chegou através de um projeto que a USP tinha, que era da responsabilidade da coordenadoria das atividades culturais da antiga Kodak. Esse projeto previa cooperação com algumas universidades africanas para a formação de elite, de mestres e doutores. E era um projeto, digamos, um convênio entre a USP e o Ministério das Relações Exteriores. Dentro desse projeto, a USP me mandou um formulário de bolsa de pesquisa para 2 anos, que preenchi, mandei meus diplomas, o projeto de pesquisa para o doutorado. Fui nesse sentido que cheguei aqui em 1975, com uma bolsa de 2 anos da USP, quando terminou, porque não dava para terminar o doutorado em 2 anos, eu acabei fazendo em 2 anos e 2 meses, a Itamaraty me deu mais uma complementação de alguns meses, então fui nesse sentido que eu, vindo aqui para fazer o doutorado, para voltar para minha terra, e, de fato, voltei, mas a situação política era insustentável e acabei me Inclusive o senhor teve o passaporte do senhor apreendido, né? Sim, quando cheguei, confiscaram o passaporte, já no aeroporto, não tinha como sair. Não, a minha saída foi complicada, a última fuga foi ok. José Maria Nunes Pereira, da Universidade de Cândido Mendes, inventou um convite para um congresso que não tinha. Com isso, eu consegui uma autorização para sair. Mesmo assim, foi uma autorização por meio fraudulente, utilizando os meios que não são recomendáveis para poder conseguir o passaporte, e o laissez-passer simplesmente desertor. Abandonei a universidade e peguei minha mala e diplomas e voltei ao Brasil. O senhor foi diretor do MAI, né? Do Museu de Arqueologia e Etnologia. Sim. O que significou e quais foram as mudanças que o senhor conseguiu implementar? Olha, professor, a minha situação nessa universidade tem coisa que eu mesmo não entendo. Quando eu fui ao Congo, comecei de novo como professor visitante na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, de 79 a fim de 80, onde, aliás, os 2 primeiros mestres daquele programa eram meus orientandos. E naquele contexto, a USP precisava de alguém para cuidar do acervo do Museu de Arqueologia, porque o professor José Mariano Carneiro da Cunha, falecido, estava sozinho, achava que precisava de alguém que entende da África. O processo estava em andamento quando o professor Mariano Carneiro da Cunha faleceu. Então, isso ajudou para as coisas acontecer rapidamente. Acabei apresentando um projeto para a USP e integrei a USP como professor da Faculdade de Filosofia, mas com exercício no Museu de Arqueologia, exatamente a posição que o professor José Mariano Carneiro da Cunha ocupava. Cheguei na USP em 80, em 83 me tornei diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia. Como isso aconteceu? Porque a diretora da época era a professora Gilda Real, irmão do antigo reitor Miguel Real, que se demitiu. E quando se demitiu, o professor Guerra, que era o reitor, perguntou, mas entre os pesquisadores lá, quem tem perfil para ficar no seu lugar? Ele disse, olha, quem tem perfil para mim é o professor Kabengele Munanga. Fui então com o reitor Antônio Vieira Guerra, me convidou, me disse, olha, você aceita
assumir a direção do Museu de Arqueologia e Etnologia, eu falei, professor, acabei de entrar agora, eu tenho que fazer minha carreira, eu vou ocupar um cargo desse, isso vai, não vou produzir. Ele insistiu tanto que eu até chamei o professor João Batista Borges Pereira para me ajudar, para me apoiar, para que o reitor mude a sua decisão. Ele não recuou. Acabei aceitando. Só que quando passou o mandato dele, entrou o professor Goldenberg. O professor Goldenberg também entreguei o cargo, porque na época não havia eleição, era um cargo de confiança da reitor. O professor Goldenberg não quis também a minha demissão, então eu fiquei na diretoria do Museu de Arqueologia durante 7 anos praticamente. Inclusive o senhor ainda hoje é diretor do Centro de Estudos Africanos, né? O CEA. Sim, acabou o meu mandato, não sou mais. Há 2 Tá meses certo. mudou. Mas, assim, fez uma gestão também brilhante dentro do Centro de Estudos Africanos. Tudo bem. Também. Acabei passando do museu para outro. Fui vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea também, durante 4 anos. Nós temos um outro depoimento aqui, vamos assisti-lo? Eu vejo na trajetória do professor Kabengele Munanga 2 momentos. O primeiro momento, quando ele veio ao Brasil para fazer doutorado comigo, ele veio preocupado exclusivamente com a África. E na sua permanência no Brasil, o professor Kabengele Munanga nunca demonstrou grande interesse pela questão do negro no Brasil. Mesmo sendo alertado constantemente por mim, ele demonstrava claramente que ele não tinha grande afinidade com o tema. O tema dele realmente estava mergulhado na compreensão da África, da qual ele viera. Quando ele voltou, após o doutoramento, para o país dele, o Zaire, antigo Congo belga, ele foi preso por Mobutu, não há explicação, eu não tenho explicação por essa prisão, e depois que ele retornou ao Brasil, ele acabou se radicando aqui, sendo professor da Universidade de São Paulo, e a partir daí, então, eu sinto que ele sofreu um processo de metamorfose. Ele, embora preservando seu interesse pela África, ele colocou em primeira plana seu interesse pelo Brasil, dentro do Brasil, pelo negro brasileiro. E a partir daí, então, ele continuou numa linhagem de trabalho sobre as relações raciais, dentro de um esquema que eu venho orientando há muitos e muitos anos. E foi nesta área que ele produziu realmente seus grandes trabalhos aqui no Brasil. Não foi sobre a África. E como intelectual preocupado com o negro, ele é ao mesmo tempo alguém que reflete seu problema e alguém que milita a favor do negro. Olha só. Pois não é. sabia. Não sabia que tinha depoimento do professor João Batista. Pois é, o professor João Batista Borges Pereira, né, professor aposentado aqui pois da meu USP. mestre. Quando vocês fizeram isso? A eficiência da nossa produção. Olha só. Pois é, professor. Todos os pesquisadores que fizeram depoimento em relação ao senhor são grandes nomes, né, do estudo de etnia no Brasil. Todos eles confirmam a grande importância que o senhor teve no estudo do negro brasileiro, né? Como é que o senhor vê, então, as atuais pesquisas hoje sobre o negro brasileiro? Eu vejo uma grande mudança. A primeira mudança é que os horizontes dos assuntos sobre o negro no Brasil se alargaram muito. Na época em que eu cheguei no Brasil, eram poucos especialistas que estudavam a questão do negro. E quando você ia numa reunião na época, o professor João Batista, cada ano, organizava um seminário chamado Semana do Negro. Tinha pouca participação dos jovens do movimento negro. Em primeiro lugar, eles não tinham presença nas universidades, tinha poucos especialistas. Hoje, qualquer tema sobre o negro, a sala está cheia. Os assuntos que não eram antigamente estudados estão sendo estudados. Perfil de alguns militantes negros, história de vida, a questão do negro na educação,
contribuição do negro, participação do negro na vida política brasileira. Então, uma diversidade de tema que saiu da área de humanidade que você encontra em várias áreas. É psicologia, é ciência política, é filosofia, é educação, é história. Quer dizer, a temática do negro hoje é uma temática que eu chamaria que tem várias interfaces, que faz parte daquela visão que nós chamamos de uma visão, digamos, interdisciplinar ou multidisciplinar. E os temas antigamente trabalhados, que era escravidão ou tráfico, esses temas foram superados pela temática nova, a dinâmica do negro na sociedade, os movimentos sociais negros, a questão da identidade negra, que não era um tema muito estudado, porque os primeiros estudos estavam a religião todo o tempo. Então, a temática hoje é de uma amplitude que tem favorecido a formação justamente, de intelectuais. E isso é uma grande mudança, a presença do próprio estudioso negro nessa temática, uma das grandes mudanças, porque antes eram somente a maioria dos intelectuais brancos que eram especialistas da questão negra. Claro que eles contribuíram muito, mas a entrada do estudioso negro é uma grande mudança, porque ele tem uma transferência, uma experiência, enquanto negro, de vida intransferível. Essa experiência, até sua carga emocional, faz parte do processo de conhecimento. Pois é, professor, nós chegamos ao final do programa, né? Acho que é uma grande honra entrevistá-lo. E eu quero aproveitar e agradecer a sua presença aqui, que eu acho que o senhor é o africano mais brasileiro que esse país tem, né? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor Alexandre. Eu fico muito contente de escutar essas palavras. Não é a primeira vez. Muita gente já me falou que você é o africano mais brasileiro que nós conhecemos. E, de fato, eu tenho essa terra e virou minha terra. Eu me identifico hoje mais com o Brasil do que a minha própria terra de origem. Chegamos ao final de mais uma trajetória que teve como convidado hoje o professor Kabengele Munanga, que é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. O Trajetória fica por aqui. Mande suas sugestões para o nosso e-mail trajetória@usp.br. Querendo saber mais informações sobre a programação da TV USP, entre em contato no nosso site, que aparece aí na tela. Até o próximo programa.